1º de setembro de 2015. Povo brasileiro e autoridades competentes, boa tarde. Democraticamente, o título deste vídeo é Indignação e tristeza de um Brasil tão rico e tão sucateado pelos arrogantes poderosos do país. Excelentíssimo senhor ex-presidente Lula, em 2014 o senhor veio ao público fazer a campanha da presidente Dilma Rousseff. Agora nós brasileiros esperamos que o senhor venha ao público novamente e fale claramente qual foi a razão em que o governo Dilma desmoronou e caiu em um abismo bem longe da realidade. Os excelentíssimos senhores chefes da nação brasileira precisam alertar o Supremo Tribunal Federal de que liberar o flagelo do consumo das drogas é financiar 1000 vezes por cento o tráfico desta miséria que, sem dúvida nenhuma, é o maior flagelo da nação brasileira. Então, povo brasileiro, vamos todos nós defender o nosso Brasil desta teoria banal de que alguns senhores autoridades da lei estão querendo defender, até porque este tal produto droga não é remédio, não é alimentação, e sim é a pior miséria em que está sendo consumida no meio da sociedade brasileira. Até porque todas as leis em que os senhores, na teoria, aprovam no papel aí dentro de suas salas frias, rodeadas de segurança, nós cidadãos comuns vivemos as mesmas, hoje, rodeadas de bandidos. Então, senhores autoridades, chega de tantos flagelos. Isso porque nós já temos o da estiagem hídrica, o da economia, o da saúde, o da educação e o da insegurança. E agora os senhores querem jogar mais esta bomba relógio das drogas livres para consumo, como coisa banal no meio da sociedade brasileira. Até porque, no meu ponto de vista, os senhores estão aí para sancionar leis que protejam o cidadão, e não esta que cada vez mais devasta a sociedade brasileira. Isso é uma vergonha nacional se acontecer. Então, presidente Dilma, se a Vossa Excelência e seus ministros querem cortar gasto de verdade para enxugar a máquina da economia brasileira, então por que, em primeiro lugar, os senhores não fazem o dever de casa, cortando pelo menos 25% dos altos salários da classe política, isso desde o presidente da República até os vereadores, incluindo neste contexto os altos salários e aposentadorias milionárias dos funcionários do alto escalão brasileiro? Ou é somente os pobres que têm por obrigação de pagar com a fome e a miséria, a incompetência governamental e a ostentação partidária dos ratos de colherinhos brancos que sucateia boa parte dos recursos públicos brasileiros? Um leigo nordestino clamando em prol do fim do caos brasileiro, seja político, financeiro, judiciário, ético ou moral, sobre as questões sociais do Brasil. Então vamos todos nós regaçar as mangas, isso seja população ou autoridades, desde do vereador até o presidente da República. Isso porque chega de tanto brá sem resolver quase nada da economia brasileira. Então, presidenta Dilma, a Vossa Excelência e seus 4 ministérios sanguessuga, tais como Fazenda, Planejamento, Trabalho e Previdência Social, neste momento de crise estão tirando a nossa confiança e o apoio eleitoral em que o povo mais humilde do Brasil os deram em 2014.
Até porque, presidente Dilma e seus ministros, fica uma pergunta no ar. Qual a razão de que nos momentos de crise política do país, são os filhos das viúvas pobres e aposentadas, o trabalhador desempregado e o homem rural os primeiros brasileiros a serem cotados para que seja tirado metade do pão da sua mesa? Ou será que só os pobres é quem tem o direito de pagar o preço alto da inflação e da incompetência governamental provocada pelos senhores chefes da nação e também pelos ratos de colherinhos brancos que rói e corrói o queijo da nossa economia brasileira e a dignidade moral e ética do país? Depois de ver na prática tanto brá no despreparo das gestões governamentais do Brasil e depois de ver de perto o exemplo de organização dos serviços bem prestados da empresa privada Cosern do Rio Grande do Norte e de alguns trechos de rodovias federais privadas do país, então nós, cidadãos comuns, muitas vezes já chegamos a até pensar na privatização brasileira. Isso porque até nos dá a entender que os nossos gestores públicos na prática não estão nem aí para levar em frente as questões administrativas, ética e moral do Brasil. No meu ponto de vista, primeira dica para recuperar boa parte da economia brasileira, sem tirar um centavo da viúva pobre aposentada e do trabalhador brasileiro. Primeira dica, tentar colocar dentro do contexto de desconto os altos salários dos funcionários do alto escalão brasileiro. Segunda dica, dá por fim o privilégio e o favorecimento político. Isso porque muitas pessoas no Brasil compram carros de passeio e depois, através de algum favorecimento político, colocam placas de aluguel. Se o mesmo não dá nem sequer uma carona, agora imagine trabalhar de taxista. Terceira dica, se é para enxugar a máquina brasileira sem sacrificar o pobre, se possível, faça uma regulamentação em todos os municípios brasileiros, para que seja instalado suas secretarias somente nos prédios públicos. Até porque uma secretaria só envolve os funcionários, uma resma de papel, um computador e 2 ou 3 birôs, e às vezes são alugados por tantos e tantos reais um prédio somente para funcionar esta entidade. Os senhores se os senhores correrem atrás destas dicas, logo será recuperada a economia brasileira. Bom, pessoal, isso, senhores autoridades, é o meu ponto de vista. Se atingir alguém, não foi por mal intenção, é apenas o meu ponto de vista democrático. Atenciosamente, este que vos fala, muito obrigado, até logo.